Entre todos os grandes lançamentos dessa fase final de 2021, além do Duna, que já passou pelo menos, nenhum eu estava mais interessado, estava mais curioso, estava mais me coçando para ver do que o Last Night in Soho, Noite Passada em Soho, filme escrito e dirigido pelo Edgar Wright, que é um diretor que eu gosto demais, que é muito conhecido pelo Baby Driver principalmente, que é provavelmente o mais popular dele até o momento, mas também dirigiu comédias ótimas como Hot Fuzz, Chumbo Grosso, que é delicioso, Shaun of the Dead, que é o Todo Mundo Quase Morto, é ótimo também, Scott Pilgrim Contra o Mundo, que se tornou um cult com o passar dos anos, é um dos filmes mais populares da década de 2010, talvez, para muita gente. E esse daqui é um filme de terror, quer dizer, eu tinha certeza que seria realmente um dos grandes filmes de terror do ano e um dos grandes filmes do ano de modo geral. E eu estava certo. Devo dizer que o meu instinto estava mais do que certo. Esse filme é absolutamente sensacional. É provavelmente o meu preferido do diretor até o momento. E eu estou vendo que a recepção dele está sendo, no mínimo, um pouco divisiva, mas eu tenho certeza que no futuro próximo ele vai ser considerado um cult clássico dessa geração. Que filme bonito. Primeiro que a premissa dele, né, a ideia é genial. A ideia é genial e ele desenvolve de maneira genial também. Ele tem várias homenagens, principalmente ao Repulsa ao Sexo, do Roman Polanski, que é um dos meus filmes de horror preferidos da década de 60 e um dos grandes filmes da carreira do Polanski. Tem duas homenagens bem explícitas, na verdade, e tem muitas homenagens também ao Giallo, que é aquele subgênero de horror italiano, muito conhecido por um assassinato marcante e por um assassinato ou mais assassinatos, e por essas cores muito fortes, especialmente o vermelho, o rosa, o roxo, né, o azul. E isso está muito presente aqui no Last Night in Soho. Aí, antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu queria lembrar vocês que por acaso ainda não fizeram isso, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho das notificações para serem notificados todas as vezes que sair vídeos novos aqui no canal, e também, claro, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E vocês também podem me acompanhar na minha conta do Twitter, que começou a ficar mais ativa de uns tempos para cá, e na minha conta do Letterboxd. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Eu tô sempre fazendo comentários lá no Letterboxd sobre lançamentos. A ideia é a seguinte, a Thomasin McKenzie, que é uma atriz que eu gosto muito, que foi meio que descoberta por todo mundo no Jojo Rabbit, mas que eu já conhecia de um outro filme muito bacana chamado Leave No Trace, de 2018, interpreta aqui uma jovem que é uma estudante de moda que ganha uma bolsa de estudo em Londres, e quando chega em Londres vai morar num apartamentinho, dividindo ali com outras meninas, uma convivência que imediatamente começa a se tornar extremamente sufocante, e ela, por conta disso, vai se mudar para um outro apartamento, né? Aluga um outro apartamento, começa a trabalhar para poder bancar, e nesse apartamento, quando ela vai dormir, ela é transportada para uma outra realidade, ela é transportada para a década de 60, onde ela começa a viver e ao mesmo tempo assistir, né, a personagem da Anya Taylor-Joy, que é outra atriz que aí todo mundo conhece, principalmente da Bruxa e do Gambito da Rainha, né, e também do Fragmentado, enfim, que é uma jovem aspirante a cantora que está tentando de todas as formas conseguir trabalhar, conseguir crescer na carreira e que, claro, vai ter que encarar todos os obstáculos disso. Então, todas as vezes que a personagem da Thomasin McKenzie vai dormir, a gente acompanha essa outra realidade. Quando ela acorda, a gente volta ali para a vida dela na faculdade de moda, de um trabalho dela, etc. E, logicamente, como a gente está tratando aqui de um filme de terror, não demora muito para que toda essa parte de sonho se transforme em pesadelo e a realidade e a fantasia comecem a se misturar. Fica difícil, inclusive, durante a maior parte do tempo aqui, a gente entender se isso se trata de esquizofrenia, se se trata de sobrenatural, se tem algum elemento realmente surrealista, lynchiano aí no meio e o filme vai cair de vez no abstrato. Não dá para saber. O que dá para fazer é acompanhar com deleite a maneira como Edgar Wright transporta você tanto para essa Londres opressora, essa Londres da década presente, né, quer dizer, dessa década contemporânea, esse momento em que tudo parece feito para a vida da personagem dar errado, para o trabalho dela dar errado, para os estudos dela darem errado, e depois vai transportar você para essa realidade idealizada da década de 60. A personagem gosta demais das músicas dessa época, ela já tem de fato uma conexão muito grande com isso, e a maneira como ela é conduzida por esse mundo dos anos 60 e como a gente é conduzido junto com ela, é como um sonho mesmo. É como um sonho, claro, lindamente orquestrado, extremamente formalista, minuciosamente bem planejado. Um trabalho de trilha sonora fabuloso do Steven Price, que é o mesmo que fez a música do Gravidade, que é arrebatador. É um trabalho lindo de fotografia também, um trabalho de design de produção muito minucioso. E essa mesma realidade que no primeiro momento é idealizada, gradativamente vai se tornando sombria, vai se tornando assustadora, em alguns momentos genuinamente perturbadora mesmo.
Me lembrou um bocado o Coraline. Eu acho que não fui só eu que tive essa sensação. Coraline é um dos meus filmes favoritos da vida e eu acho que um dos motivos dele ser tão assustador, além, claro, da história do Neil Gaiman, do livro, ser de fato bem sombrio, tem esse componente do sonho e se tornando cada vez mais um pesadelo. Aqui não demora muito para isso acontecer e na meia hora final, né, nos 40 minutos finais mais ou menos, quando o filme começa a entrelaçar as duas coisas, ele assume de uma forma muito mais prática do que eu imaginava, esse trato do presente e passado. Um assassinato acontece, mais ou menos ali no meio do filme, e rola um mistério um pouco mais realista do que se imagina. Então é um filme que ele se equilibra com muita inteligência e é um equilíbrio muito difícil de conseguir entre essa coisa do fantástico, do absolutamente surrealista e incompreensível e essa vibe mais realista que vai tomando conta da história do meio pro fim. É uma curvatura curiosa, apesar dele ter sim batidas um pouco mais convencionais ocasionalmente, especialmente lá na última cena, eu acho que a curvatura dramática dele ela é muito original. Porque era muito natural que nesses casos a coisa fosse tomando uma proporção fantasiosa a ponto do próprio filme se perder. E tem uma hora que o filme ele consegue se sustentar bem na realidade, vamos dizer assim, dos personagens e tem uma autoconsciência que eu acho muito revigorante também. O Edgar Wright, na verdade, ele tem um senso de montagem, um senso de ritmo que sempre foi a marca dele. O Baby Driver e o Hot Fuzz têm assim, talvez as montagens mais criativas da década passada e da década anterior, no caso do Hot Fuzz, que é de 2007. E aqui ele usa a montagem não dessa maneira tão gritada como é nesses outros filmes. Sim, é muito extravagante, sim, é um filme estilisticamente muito exagerado, mas ele é mais elegante do que esses outros do Edgar Wright. Mas uma coisa que chama muita atenção no Noite Passada em Sorro é como o filme trata da misoginia e da opressão, né, que o mundo masculino provoca no mundo feminino. Isso me lembra um bocado também o que o Cisne Negro fez lá em 2010, quer dizer, o Cisne Negro não deixa de ser um dos filmes mais influentes, provavelmente, da década passada, mas o Demônio de Neon também lida com isso em vários sentidos, apesar de ser um filme muito mais feminino, mas é uma sociedade predatória em que a personagem quer arranjar alguma maneira de fugir e quando ela finalmente consegue fugir, ela descobre que, na verdade, essa outra época era 1000 vezes pior. Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante que eu acho que o filme consegue trabalhar muito bem, tanto nesses personagens que circundam a Anya Taylor-Joy nessa realidade paralela dos anos 60, que pode ou não ser uma realidade dentro do universo do filme, e também nesse mundo da moda em que a personagem vive. Então é um filme muito rico, é um mosaico muito rico que ele cria, além de funcionar muito bem, claro, como um filme de terror. Quer dizer, quando ele vai abraçando essa coisa dos sustos e da fantasmagoria de um jeito mais direto, mais frontal, ele pode até parecer que está repetindo demais um certo elemento, mas lá na virada do final ele vai se fazer mais presente ainda nesse discurso sobre essa opressão promovida pelos homens. E a figura desfigurada de alguns dos fantasmas faz todo sentido nesse contexto. Filmão, um filme assim lindo, absolutamente envolvente e perturbador em vários sentidos. Lá na última cena, como eu falei mais cedo, tem uma batida um pouco mais convencional, ele resolve fechar o arco do epílogo de um jeito, não vou dizer quadradinho, mas redondinho, vá lá. E talvez um filme como esse precisasse de um filme que se balança tanto, que se empolga tanto, precisasse de mais arestas. Vamos ficar por aqui, então, nessa cena final. Mas quem sabe essa opinião muda mais pra frente e o filme fica com a nota máxima. Adorei, lindíssimo, maravilhoso, e que o Edgar Wright não pare de escrever roteiros originais e não pare de fazer os filmes que ele quer fazer do jeito como ele quiser fazer.